Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade, encerrando esse belo tríduo paroquial dedicado ao maior mistério da nossa fé. Quero saudar com carinho nosso pároco, Padre Jesus Joaquim, também nosso vigário-geral, e o nosso vigário paroquial, Padre Marcos William, os responsáveis por esse tríduo e aqueles que estão servindo também a parte social. A todas as pastorais, movimentos, ministros, músicos, benfeitores e todo esse querido e alegre povo de Deus da Paróquia Santíssima Trindade, que durante esses 3 dias rezou, trabalhou e celebrou com tanta devoção. Uma saudação especial aos nossos adolescentes e jovens desta paróquia, que traz muita alegria a todos nós. Nossa paróquia é bastante jovem. Essa força da juventude, dos adolescentes, também das crianças, casais, marcam o que deve ser a sinalização da fé numa paróquia. Hoje a Santa Igreja nos coloca diante do mistério profundo e mais belo. Deus é uno e trino. Um só Deus em 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Santo Agostinho, no século V, dizia: se compreendes, não é Deus. Deus é incompreensível. Somente no amor a Ele que nós nos aproximamos da sua grande realidade inefável, indescritível. O próprio Santo Agostinho diz: se a gente fala que Deus é bom, Ele é mais do que bom. Se a gente fala que Ele é amantíssimo, Ele é muito mais do que isso. Se nós falamos que Ele é eterno, Ele ainda é mais do que eterno. A Trindade não é um problema para ser resolvido, nem pelos cientistas, nem pelos teólogos, nem pela igreja. É um mistério para ser adorado. Como dizia Santo Tomás de Aquino, ao estudar em profundidade o mistério da Trindade, ele diz: eu cheguei a uma conclusão. É impossível ser catafático, falar de Deus. O melhor é ser apofático. Não falar, mas calar-se diante dele. Tanto que Santo Tomás quis queimar toda a sua Suma Teológica, porque ele disse: eu falei e não disse nada sobre Deus. E assim muitos teólogos, muitos santos, deixaram para nós esse grande legado. Diante do mistério da Santíssima Trindade, cala-se o coração e fala a fé em adoração. A oração da coleta desta missa de hoje é extraordinária. Quando nós cantamos o Oremos inicial, nós dizemos: enviando ao mundo a palavra da verdade, o Espírito Santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Vejam, meus irmãos, Deus quis se mostrar. Deus quis revelar-se a nós. O Pai eterno envia o Filho eterno. E o Pai eterno e o Filho eterno enviam o Espírito Santo eterno. E assim a humanidade conhece o coração de Deus. A Trindade é um mistério a ser adorado, pois é impossível
perscrutar os recônditos de Deus, porque eles são maiores do que a nossa compreensão, do que a nossa cultura, a nossa sabedoria humana. Ela é maior do que todas as bibliotecas que tentam falar de Deus. E o Evangelho, meus irmãos, começa com uma frase que talvez seja a síntese de toda a Sagrada Escritura. Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito. Aqui está, meus irmãos, o centro da revelação cristã. Deus ama cada um de nós. É específico e singular no mistério de Deus o amor dele por nós. Porque o Pai eterno, Criador, que nos criou e recebeu como resposta à negação de Adão e Eva, e pelo pecado dos nossos primeiros pais, entra no mundo o flagelo da condenação, a morte, a miséria. Mas o Pai não deixou de amar. Se Deus deixar de amar, Ele nega a si mesmo. Ele deixa de ser Deus. Por isso que o Senhor continuou a revelar o seu amor no Antigo Testamento. Foi preparando, é o tempo do Pai. O tempo do Pai é o tempo do Antigo Testamento. Até chegar o momento que Ele envia o seu próprio Filho, anunciado pelos profetas. E nosso Senhor vive agora o tempo da redenção. Cristo vem, encarna-se por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, nasce, cresce, anuncia, prega, vive o tempo da redenção e morre na cruz para nos salvar e nos libertar. Assim o Filho oferece-se por nós na cruz. Essa é uma verdade que nunca pode deixar o nosso coração desolado. Nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus. E a ressurreição, o estar ressuscitado com os apóstolos, arrancando-lhes, subtraindo-lhes o medo, a angústia, permite Jesus preparar os apóstolos para o Pentecostes, antes da sua subida ao céu. Pois quando o Senhor sobe aos céus, Ele termina o mistério da redenção, incumbindo-lhe o Pai de realizar agora algo maior ainda. O Espírito Santo descer sobre a igreja, crismar a igreja, fortalecer a igreja. E então do coração do Pai eterno e do coração do Filho eterno, desce o amor eterno do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, sobre a igreja, e desce hoje sobre nós. Nós já experimentamos o poder do Espírito Santo. O Pai é amor, o Filho é amor e o Espírito Santo também. A Trindade Santa é o amor que se doa, não é um sentimento, mas é amor que eu diria profundo e até violento aos nossos olhos, porque a morte de nosso Senhor na cruz é uma violência amorosa, fruto da Trindade. Quando o Pai Eterno cria e depois recebe como contraste do seu amor o pecado da humanidade, o Pai não deixa de amar. O Pai ama na revelação. O Filho ama na redenção. E o Espírito Santo nos ama na santificação. Hoje, meus irmãos, nós vivemos o tempo do Espírito. Lá na criação, o Espírito Santo e o Pai agem
Com Jesus age na criação, mas é o Pai que cria. O Filho e o Espírito assistem à obra do Pai. Na redenção de Jesus na cruz, é Cristo que redime, mas o Pai e o Espírito assistem esse momento grandioso da redenção. Se a gente pode falar de sofrimento em Deus, mas em Deus não há um sofrimento, mas para usar a metodologia das palavras para tentar entender isso, quem assistiu o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, quando Jesus é sepultado, ali é a morte, é o caos. Na sepultura de Cristo, nós podemos ver o caos da criação. Quando Deus estava criando as águas, os mares, as montanhas, a terra, aquilo era um caos, uma escuridão, uma complexidade extrema. E o Espírito Santo pairava sobre a obra da criação. Quando Jesus está morto no sepulcro, uma decepção terrível para os apóstolos, uma dor incomensurável, uma decepção triste. Até a Virgem Maria, compungida, tinha dificuldade de pensar que aquele corpo fragelado, esmulhambado, pudesse ressuscitar. Mas quando o sepulcro é coberto, o caos da morte está ali, mas o Espírito paira sobre o Cristo morto. Se lá na antiga criação o Espírito pairou, o caos de Cristo agora é a nova criação. E o Espírito assiste. E no filme do Mel Gibson, o Pai solta uma lágrima. E a lágrima desce da eternidade. E ela pinga em cima do sepulcro de Cristo, e o Espírito ilumina tudo e abre o sepulcro, e Jesus, ressorto, ressuscitado e vivo, levanta-se do sepulcro. É o mistério, meus irmãos, do amor de Deus. Que profundidade tudo isso! A Trindade, meus irmãos, é a unidade mais perfeita que existe. Tudo nesse mundo tem as suas realidades unas, mas somente a Trindade é perfeita. Porque na Santíssima Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não há divisão, não há egoísmo, não há disputa. Deus, meus irmãos, é um jorrar eterno do rio da vida. Para quem quiser ler um livro que fala dessas belezas, o livro do padre Jorge Corbon, um oriental. Eu li esse livro há 45 anos atrás. E nesse livro, o padre Corbon mostra que a Trindade é um rio que jorra. E esse rio é a liturgia, é a nossa celebração eucarística, os nossos sacramentos são esse jorrar permanente da graça de Deus, é o rio da vida da eternidade que umedece a nossa alma para que nós não sejamos destruídos por este mundo. Por isso, meus irmãos, a comunidade cristã deveria refletir algo desta unidade divina. Se Deus é um, Ele quer que nós também o sejamos. Uma paróquia dedicada à Santíssima Trindade deve ser profundamente marcada pela comunhão. No ano que vem, a minha homilia será sobre esse quadro. Era para ter feito esse ano, mas eu esqueci de me preparar. No ano que vem, nós vamos falar desse quadro maravilhoso da Santíssima Trindade, de Ramblev. E nós vamos ver a beleza que esse quadro expressa, do mistério de Deus, que só um artista tomado pelo rio da vida da Trindade foi capaz de expressar nesta obra de arte, onde cada risco é uma mensagem.
A arte moderna é transtornada. A arte moderna, ela é obscura. A arte moderna, ela externa confusão. É o caos. O nosso tempo cultural é um caos que precisa ser organizado pelo Espírito de Deus. Porque se um cavalo encosta ao lado de uma lata de tinta e o rabo dele encontra aquela lata e ali desce, e ele dá uma chicotada na parede, isso é obra de arte. O mundo hoje é assim. Porque a revolução cultural marxista, ela destruiu as belezas do cristianismo. Basta vocês contemplar as igrejas feias que foram feitas nos últimos 70 anos no mundo. Se você quiser contemplar igrejas feias, entra lá no Google e coloca lá as igrejas católicas mais feias do mundo. E vocês vão assustar. Porque faltou o rio da vida. Se Jesus quer nos tirar do caos com a sua redenção, se o Espírito Santo quer iluminar o caos da nossa vida para que tudo se torne unidade, o mundo, meus irmãos, cria a cisão, cria a divisão, cria a confusão, desconcerta a alma, o espírito e a mente das pessoas. Por isso, a dificuldade que nós temos no mundo, tanta divisão no nosso país. E a nossa paróquia Santíssima Trindade, marcada por esse selo da Trindade, ela quer expressar aqui nesse torrão de Deus a comunhão do povo com os sacerdotes, a comunhão entre as pastorais, a comunhão entre as lideranças da paróquia, a comunhão das famílias, a unidade de todos, a comunhão na verdade e na caridade. E a nossa paróquia tem caminhado nisso, nessa ótica. A gente chega aqui, sempre tem gente orando. A alegria dos jovens, dos adolescentes, das crianças, dos casais. A paróquia Santíssima Trindade é este estampar epifânico do amor divino que alcança os nossos corações, desde a nossa grande pia batismal, que lembra o rio da vida, que lembra a água, que é o símbolo do Espírito Santo, porque o batismo católico é um batismo no Espírito Santo. O nosso batismo não é praticamente um batismo das águas, é o batismo do Espírito Santo. E no batismo age o Pai que recria, o Filho que redime e o Espírito que santifica, o catecúmeno. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, não produz divisão. O Espírito Santo produz, ao contrário, a unidade. E graças a Deus, a nossa diocese tem procurado esta unidade. Eu penso, Padre Jesus e Padre Marcos, que nós estamos caminhando bem, os padres e o bispo, os religiosos, os consagrados e o povo. Nossas igrejas estão cheias, nossas paróquias estão fluentes, desde as mais simples até as maiores, porque o Espírito Santo está nos unindo. Para que serve a igreja? Senão para ser a epifania do rio da vida, da Trindade neste mundo, preparando as almas para a eternidade. Nos últimos tempos, Deus tem me dado algumas visões que eu não consigo decifrar, porque elas estão numa realidade além da matéria. Eu estou rezando, mas eu sinto no meu coração que é Deus dizendo: nós não temos morada aqui eternamente, permanente. A nossa morada é no céu, porque as visões que eu tenho tido
dessa profundeza do universo em subida. É a dimensão do caminho nosso de volta ao Pai. A primeira leitura mostra Moisés subindo o Monte Sinai, contemplando Deus na nuvem. E Deus se revela como misericordioso e clemente, paciente e rico de bondade. Gente, o nosso Deus não julga ninguém, Deus não manda ninguém para o inferno. Para o inferno vai quem quer, quem não aceita a luz. Por isso, nós não podemos falar de um Deus que recrimina, de um Deus que esganiça as almas, mas nós devemos falar de um Deus que é misericórdia. Seja qual o tamanho do pecado, a sua intensidade, a misericórdia de Deus traz o coração pecador para banhar no rio da vida da Trindade. Isso é muito importante para nós. O Deus cristão não é um tirano. E nós sabemos quem são os tiranos desse mundo. Aqueles que castram a liberdade dos outros, que encarceram, que julgam, que condenam, sem merecimento, que não têm um pingo de sensibilidade e misericórdia. Esses sim são tiranos, mas Deus não. Deus não é cruel, não é um Deus distante. Ele é misericórdia. Por isso que nós celebramos todos os anos a Semana da Divina Misericórdia, que é uma bênção, gente. Meditar o Diário de Santa Faustina e contemplar o Cristo misericordioso como ele revelou-se a ela é maravilhoso. Isso alcança seu ponto máximo, essa beleza de Deus, no Cristo, que na cruz se entregou por nós. Que na cruz derramou seu sangue, a água do seu coração, como a fonte do rio da vida, para salvar a humanidade. Todos nós fomos salvos. Agora, todos nós devemos aceitar a salvação. Porque Jesus morreu por todos, mas nem todos aceitam. O próprio Evangelho diz: Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja liberto, ressurreto por Ele, salvo por Ele. Que palavra extraordinária para os nossos tempos confusos. Tempos de injustiça, de corrupção, de miséria. Tempo de sujeira nesse país que precisa passar a limpo. O Brasil só tem um caminho. Se ele dobrar os joelhos diante de Cristo. Por isso hoje, lá em São Gabriel, quando encerrava a visita pastoral, eu dava uma penitência para o povo, porque durante o momento que eu estava consagrando, Deus me deu uma visão roxa que foi colorindo a igreja. E eu fiquei assustado com aquilo. Não sabia se era uma profecia de guerra ou o que era. E veio a palavra do Espírito Santo no meu coração. O roxo é penitência. O Brasil só muda se houver oração e penitência. Porque nós estávamos rezando também a coroa das lágrimas de Nossa Senhora. Cristian Mário estava lá e ele também assumiu uma penitência. Depois nós conversamos, as pessoas partilhando a penitência que vai fazer a semana. Eu passo para vocês também. Que nesta semana a gente possa fazer uma penitência. Escolher um sacrifício para nos unirmos mais a nosso Senhor. O nosso mundo, gente, está cheio de condenações, de julgamentos, de cancelamentos, de violência. Quanta violência! 1/4 do país
dos brasileiros vive sob o comando das facções, lideradas por verdadeiros terroristas do narcotráfico, que já perderam a sensibilidade, e a gente reza para que eles possam se converter, porque é muito triste as pessoas que morrem nessas situações e vão para o inferno. Muitos são batizados. Cristo veio para salvar a todos, inclusive os corruptos desta pátria, os mentirosos da política. Cristo veio salvar o homem do pecado, salvar as famílias, salvar os jovens, salvar a sociedade ferida, machucada pela fome, pela exclusão, pela miséria, pelo racismo, pela homofobia e por tudo mais. Santo Atanásio, grande pregador sobre a Trindade, no século IV, dizia: o Filho de Deus se fez homem para que o homem participasse da vida divina. Ou seja, o movimento de Deus descer até nós e ser suspendido na cruz, ser elevado aos céus, é para que nós, como Santo Irineu de Lyon, no século II, dizia, para que nós pudéssemos também ser divinizados na Trindade. Deus nos quer divinizados com Ele. Deus nos quer santos. Que coisa extraordinária. A Trindade, meus irmãos, não é um mistério distante de nós. A Trindade está no coração da criança, dos nossos adolescentes, jovens, das famílias, dos idosos, dos doentes. A Trindade está aí. Nós fomos criados para participar da própria Trindade Santa, porque a Trindade será a nossa casa na eternidade, porque nós vamos viver no mistério da Trindade. É uma realidade puramente espiritual, totalmente adversa dessa realidade onde nós vivemos, complexa por causa do pecado. Deus não criou o mundo para viver essa balbúrdia que nós conhecemos na história. Deus fez este mundo para ser o paraíso, o jardim do Éden, mas fez tudo na liberdade. E o mau uso da liberdade perturbou até os animais, até os brutos sem alma, como dizia Santo Agostinho. Que coisa medonha, meus irmãos. Por isso, cada cristão tem que tomar consciência que a nossa vida em Cristo é muito elevada. O cristão possui não uma ética, uma moral apenas. O cristão possui um jeito de ser em Cristo, que é maior do que uma ética, maior do que um código de moral. O cristianismo é um modo de ser, não de se aparecer. Quando nós fazemos o sinal da cruz, nós mergulhamos na Trindade, em nome do Pai na mente, para que a minha mente seja alcançada pelo ensinamento de Deus. Filho, no coração, para que o amor e o afeto de Jesus entre no meu coração. Espírito Santo nos ombros, para que eu tenha a força do Espírito Santo para lutar contra esse mundo perverso. Quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a missa, meus irmãos, começa com o sinal da cruz, o sinal da Trindade, também termina com ele. Toda a vida da igreja nasce da Trindade e conduz o povo de Deus à Trindade. São Paulo, na segunda leitura, praticamente desenha o retrato de uma comunidade trinitária. Alegrai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz. É isso que deve ser as nossas paróquias. Isso é profundamente necessário hoje. Porque o demônio trabalha, meus irmãos, para destruir tudo. O diabo conseguiu entrar no coração de Adão e Eva. Conseguiu entrar de tabela no coração da humanidade. E destruiu a unidade, destruiu a paz, destruiu o diálogo,
destruiu a confiança e destruiu a comunhão. Por isso nós precisamos duramente opor-se a tudo aquilo que é do diabo na paróquia. Fofocas, invejas, divisões, orgulhos, disputas pastorais, cansaço dos sacerdotes, do bispo, nervosia da nossa parte, tudo é uma tentação do mal. Nada disso vem de Deus. E São Paulo conclui com aquela saudação que ouvimos em toda a Santa Missa. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Porque a graça vem do Filho, o amor vem do Pai e a comunhão vem do Espírito Santo. De forma que a Trindade está sempre agindo em nós. Nesse momento aqui, o Espírito Santo está nos conduzindo. Se vocês imaginassem a quantia de anjos que tem aqui dentro dessa igreja agora. Cada um tem o seu anjo particular, o anjo da guarda. Mas nós temos o anjo do altar, os anjos que adoram o Santíssimo, os anjos que vigiam a pia batismal, os anjos que estão aqui louvando a Deus e trazendo essa energia do céu, ou melhor, esta sinergia celeste para nos encher. Que coisa extraordinária! Nos levando a mergulhar no rio da vida, do mistério. E o Salmo hoje repete: a vós louvor, honra e glória eternamente. O homem moderno desaprendeu a adorar. A nossa diocese vive um movimento grandioso para promover a adoração ao Santíssimo. E o Padre Jesus quis colocar o Santíssimo no centro da igreja para facilitar a adoração. Para que toda a nossa entrada nesta igreja seja para adorar aquele que foi ungido pelo Espírito Santo e amado pelo Pai, que é Cristo. Deixa-se de adorar a Cristo para adorar o dinheiro, adorar a ideologia, adorar o prazer, adorar o poder. Nesta semana eu tive uma reflexão muito bonita com comerciantes e empresários do agronegócio, e eu falei disso, de um casal muito rico, amigo meu, que diz: nada é nosso, tudo Deus colocou na nossa mão para fazer o bem, para gerar impostos, para o governo cuidar das suas obrigações, para gerar empregos, para gerar ajuda à igreja, aos que sofrem. E hoje eu fiquei feliz, porque um daqueles empresários veio me cumprimentar hoje na missa das 10, dizendo: bispo, o senhor falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. E eu e minha mulher ontem orando, nós entendemos que tudo que nós temos, todo o nosso patrimônio, não é nosso. É Deus que colocou nas nossas mãos para fazer o bem. É isso. O cristão, meus irmãos, aprende novamente a adorar da seguinte forma: dobrando os joelhos diante de Deus. A Santíssima Trindade nos conduz à adoração. Isso aparece também na oração depois da comunhão. Que a comunhão neste sacramento nos sirva para a salvação do corpo e da alma. A Eucaristia, meus irmãos, nos introduz no coração da Trindade. Quando a gente comunga e ajoelha, é porque nós estamos adorando o Cristo dentro de nós. Mas isso é tão bonito e é tão rejeitado hoje que tem sacerdotes que proíbem o povo de ajoelhar depois da comunhão. Toda a Santa Missa é profundamente trinitária. O Pai recebe o sacrifício, a consagração do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. O Filho se oferece no altar. O Espírito Santo consagra os dons. Nós vamos pedir o Espírito Santo para descer sobre o pão e o vinho daqui a pouco. E depois a gente pede para que ele desça sobre a igreja. Por isso a missa, meus irmãos, é o céu antecipado na terra.
já caminhando para o final da nossa longa meditação, cuja canseira já é grande e muitos já estão a dormir, eu quero dizer para vocês que este tríduo festivo paroquial termina hoje externamente, mas ele precisa continuar espiritualmente na vida de cada um da comunidade, dentro. Que esta paróquia seja reflexo da unidade da Trindade, escola de comunhão, lugar de oração, fonte de evangelização, casa de misericórdia. E termino confiando esta grande e abençoada paróquia à comunidade da Santíssima Virgem Maria, a Senhora Aparecida, filha predileta do Pai, mãe do Filho eterno e esposa do Espírito Santo. Ela que nos protege contra a fome, a peste, a guerra e o comunismo. Que a Imaculada Conceição, excelsa padroeira da Diocese de Formosa, ajude a toda a nossa diocese e a esta paróquia a viver mergulhada no rio da vida, no rio do amor da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.